Olá, a paz do Senhor para a sua vida. Eu tenho uma frase comigo que diga o seguinte: não tente subir nos degraus da vida, quebrando os degraus da vida do outro. A Bíblia nos diz que é para nós não nos alegrarmos na queda, na derrota do nosso inimigo. Nesse caso, não se trata de Satanás, mas de pessoas. Mas é muito tentador quando a gente vê a queda do nosso adversário, como eu disse, pessoas. E a Bíblia não nos diz que é para agirmos assim. Quando a gente vê o adversário caindo, aquilo é uma tristeza, um momento de tristeza. A Bíblia nos diz que é para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E não comemorar a queda do nosso adversário. Mas o espírito vingativo, interesseiro da nossa geração faz com que as pessoas comemorem a queda do outro. Onde alguns dizem assim: eu não disse, eu não falei, tome, eu já esperava isso acontecer. Eu tinha avisado. Agora não adianta reclamar. O leite derramado. Não é assim que às vezes você fala também? Não é assim que às vezes nós falamos? Nós queremos subir, queremos galgar posições elevadas na vida. E muitas vezes usamos alguns artifícios. Quais? Puxar o degrau ou quebrar o degrau que outros estão tentando subir, porque nós entendemos que elas não são dignas. E ao quebrarmos o degrau ou os degraus da vida de outras pessoas que estão tentando subir em alguma área da vida, para conseguirmos subir na nossa escada. Então tente imaginar o seguinte: a vida é uma competição muitas vezes, apesar que no reino de Deus isso não convém. Do seu lado direito ou esquerdo tem alguém subindo em uma escada e você está subindo em outra. E aí você vai subindo de passo a passo. Tenta às vezes subir de 2 em 2 degraus, mas o risco de cair é muito grande. A outra pessoa do outro lado tenta também subir. E aí você que não concorda, que discorda ou que por algum motivo não é do seu interesse, do seu agrado, o ritmo da outra pessoa, às vezes nós, você e eu, tentamos quebrar o degrau da escada do outro, porque assim vamos chegar lá em cima e ele não. Então, isso não é o que Deus espera de cada um de nós. Muitas vezes nós usamos da má fama do outro para obtermos a nossa fama. Usamos dos erros da outra pessoa para mostrar nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas isso é muito sujo. Isso não faz parte. Isso pode fazer parte da política. Isso pode fazer parte da filosofia deste mundo, onde a gente, para crescer, a gente expõe o erro, a falha, o pecado do outro para que venhamos sobressair, ganhando em cima da queda do outro. Mas quando se fala do cristianismo, nós como servo de Deus, as nossas ações, independente de qual área que for, Deus, ele quer nos exaltar. E sabe qual é o meio que Deus usa e diz que nós chegaremos lá? É dizendo: aquele que a si mesmo humilha. Não é os humilhados que serão exaltados, são aqueles que a si mesmo se humilha, serão exaltados. E aquele que a si mesmo exalta, será humilhado. E sabe quem é que humilha?
É o próprio Deus que humilha. E quem é que exalta? É o próprio Deus. Claro que geralmente usando meios da maneira que lhe agrada. A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Por que é que muitas vezes nós não encontramos graça para certas coisas? Porque não há em nós um coração humilde. Quando há humildade em nós, Deus nos dará graça para fazer a sua vontade. Algumas pessoas até batalham e lutam, mas nunca encontram força. Preste bem atenção nisso. Algumas pessoas lutam e não conseguem encontrar forças, porque elas não batalham com coração humilde. E aí o que acontece? É o próprio Deus que resiste a essa pessoa. É o próprio Deus que enfrenta de cara a cara e diz: você não. Não é uma acepção de pessoas, é uma questão de coerência no nosso comportamento, uma lição de disciplina que o Senhor nos dá. Repetindo, não tente crescer, subir nos degraus da escada que Deus te deu, tentando quebrar os degraus da escada do outro. Tá bem?